Olá, está começando mais um Barcarena em Foco e ao meu lado aqui o Dr. Daniel Albuquerque, procurador-geral do município, para falar sobre um processo que foi ajuizado contra a concessionária Água de São Francisco, com relação a tudo que foi feito, a execução de obras, e ele vai explicar para a gente um pouco com relação a isso. Dr. Daniel, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Salomão, agradecer mais uma vez aí o prestígio, o convite, né? Explicar um pouco aí para a população de Barcarena o que aconteceu, o que o município tomou de providência envolvendo essa situação que há algum tempo já vem atrapalhando aí o cotidiano da rotina do cidadão, né? Então o município, infelizmente, passado algumas tentativas amistosas, de conciliação, de conversa, de diálogo, infelizmente que não alcançou o resultado esperado. A gente agora recorreu aí desde o dia 19 de junho ao Poder Judiciário para levar essa questão ao crivo ali de uma decisão judicial, né? Nós somos sabedores que no ano passado foi dada uma missão à Água de São Francisco, né, de universalizar 100% de água e esgoto no município de Barcarena. E assim foi feito. Chegando o inverno, logo no início desse ano, começou a aparecer os problemas, né, da má execução dos serviços. Inclusive a população tem questionado demais, né, foram ruas, asfaltos que afundaram, ruas que abriram crateras, etc., né? E aí a população tem sofrido muito com essa situação. E teve uma fala do prefeito com relação a um processo que iam justamente entrar contra a concessionária. Em que pé está isso e o que a população pode esperar de resultado desse processo, doutor? O que acontece? Eu gosto muito de esclarecer inicialmente também que esse processo de antecipação de metas foi uma decisão de gestão no sentido de antecipar esse cumprimento contratual, né? Ou seja, o município ia atingir esse processo de universalização dentro do prazo contratado inicial, que era de 30 anos, o que o contrato hoje estipula. Com essa antecipação, o município foi um dos primeiros do estado do Pará e do norte do Brasil a ter essa meta de saneamento aí atingida, né? Então, obviamente que dada a dimensão desse processo, né, o investimento desse processo, que é todo da concessionária, o município não dispôs de recurso para que essa meta fosse antecipada, então o recurso é todo privado, é da companhia. A gente acabou tendo essas intempéries aí no que envolve essa execução. A gente acredita, assim, que é um processo que talvez não tivesse uma estruturação suficiente da companhia, né, ou em algum momento eles conseguiram se atrapalhar nessa execução, afinal é uma obra de, imagina, executar 20 anos ainda que faltam de contrato e né? Então tu tem toda uma reestruturação de logística, de investimento, né, de contratação que talvez não tenha dado um tempo hábil à companhia. De todo modo, o cidadão não pode ficar atrapalhado por conta disso, né, o próprio município, afinal não são raros os casos que em algum momento o município estava executando alguma obra ali em alguma das vias e em seguida a concessionária vinha para fazer uma outra intervenção e causava um prejuízo, já um asfalto realizado, já feito um processo não só de asfalto, às vezes já de calçamento, de todas as vias ali envolvendo a própria rede de drenagem. Então aconteceram esses episódios e assim, a gente nunca aqui colocou em xeque a intenção da companhia em tentar entender, colaborar e enfim, buscar a solução. Só que não se mostrou suficiente, né? Sempre conversou, a Procuradoria sempre tocando muito esse processo, junto da agência reguladora, a ACEP, junto da Secretaria de Infraestrutura do município, mas assim, não era a contento aquele posicionamento, aquela dedicação também a gente não se evidenciava. Existia o compromisso, mas acabava que não se concretizava. Então a gente precisou realmente, infelizmente, no momento já conclusivo, buscar o judiciário aí para justamente tentar reaver esses prejuízos que não são poucos, né? Então, por exemplo, vamos lá. A Água de São Francisco, ela não é uma empresa que faz terraplanagem. Por outro lado, foi feito contratações por ela. E se não houve a fiscalização devida, né, aí também é um problema que é da Água de São Francisco, né? E aí, com tudo isso, a gente ainda tem um outro problema, que é a questão das cobranças, né? A cobrança de esgoto, que a população se queixa do valor, a conta de água, que a população também se queixa, e está embutido dentro desse processo também essas questões? Salomão, isso também foi um processo que no decorrer das execuções, né, foram acontecendo e a gente recebeu notícia, inclusive pela agência reguladora, de algumas regiões que estavam sendo cobrada a tarifa de esgoto, sendo que aparentemente não se tinha a efetiva prestação de serviço. Então a concessionária só pode cobrar aquilo que efetivamente está prestando, né?
O esgoto e a água é um dever da concessionária fornecer e um dever do cidadão consumir. Afinal, uma vez que exista a rede disponível na frente da sua casa, até as redes alternativas, as opções alternativas como a captação de poços artesanais, poços artesianos, desculpa, não são mais permitidos pela legislação. Isso é um marco do saneamento que assim dispõe e o nosso contrato, por óbvio, assim também tem que se redigir, né, e sim que ser cumprido. Então, identificada essa situação, a gente também levou essa questão ao judiciário, né, a concessionária foi instada ali a se manifestar, indicou que o que estava sendo cobrado era sim de fato onde já existia serviço, a gente não identificou todas essas evidências de forma incontestável, então por isso que isso também está lá no judiciário. Em que sentido? A concessionária deve suspender o que tiver de cobrança de tarifa de esgoto para as áreas que não estão efetivamente atendidas de esgoto. Uhum. O que eles em algum momento argumentaram também é que fazem o serviço de coleta dessa rede de esgoto pelo uso dos caminhões fossa, né? Então, não necessariamente estaríamos utilizando a rede, mas de fato o usuário estaria ali sendo atendido com o serviço, ainda que não necessariamente pela rede de distribuição. Se esse caso assim for comprovado, de fato faz sentido que ele está fazendo o transporte da destinação do resíduo, né? Então ele está saindo ali aquela coleta e levando para uma estação de tratamento de esgoto deles, de gerenciamento e controle deles também. Entretanto, a gente está nessa discussão no âmbito judicial e pede também, caso seja evidenciado, com relatório, com evidências, né? E a gente está buscando toda essa documentação, isso está dentro do processo judicial também, que seja desde logo suspensa essa cobrança ao usuário ali para essas regiões que estão contestáveis ali no que envolve o serviço de esgoto, né? Eu gosto também de aproveitar a oportunidade, Salomão, para a população ficar bem ciente que a gente não tem a cultura, às vezes, ainda estamos nos adaptando, afinal estamos falando de 10 anos de contrato ainda, mas isso é uma tendência nacional e mundial, né? Então, assim, o serviço de saneamento é caro. Então, o município teria a opção de, sim, operar esse serviço? Sim, a legislação permite. Entretanto, tu entra naquela questão toda logística, o nosso prefeito fala muito sobre isso, a gente teria que ter toda uma estruturação de mão de obra apta a isso, né? De técnico, de engenheiro, de investimento. Então, o orçamento do município ficaria bem comprometido também no que envolve esse serviço, se assim fosse executado por si. Então, a concessão é uma condição nacional aí que vem dando certo no mundo todo, por que não também aqui em Barcarena? E não atua no Pará, assim o Estado fez também, né? Então, os outros municípios todos agora estão até com a mesma companhia, que é a Águas do Pará, aqui é a Água de São Francisco, que foi uma das pioneiras aqui no âmbito desse tipo de concessão, né? Então, assim, somente com esse empreendimento técnico de uma empresa desse porte que a gente acredita que esses serviços seriam executados. E dentro de toda essa circunstância de tarifa de água, de esgoto, o marco de saneamento ele não disciplina em regra tarifa, né? Ele deixa ali muito próximo do que é a realidade de cada município. E a população poderia ter esse conhecimento, mas a título de Brasil, Barcarena é uma das menores tarifas de esgoto, porque hoje a nossa tarifa ela é calculada 60% em cima da minha fatura de água. A regra, se eu estou consumindo 100% de água, eu tenho que tratar 100% da minha água, né? E muitos desses municípios utilizam dessa tarifa. Então, aqui em Barcarena é diferenciado. A gente é uma das menores tarifas praticadas de esgoto do Brasil, que é 60% do que eu consumo de água. Né? Isso foi feito durante a concessão, né? Isso. É desde o começo do início da concessão, não tem nada, não está ligado ao tratamento Barcarena, né? Então, desde o início do contrato, sempre foi estipulada essa forma da tarifa, o cálculo da tarifa. Nessa concessão de 30 anos, né? 30 anos, isso. Após a licitação, o processo licitatório, a empresa foi a vencedora do certame. Eu acho interessante essa colocação, doutor, por conta da Água de São Francisco sai e entra a prefeitura para assumir. A prefeitura não tem expertise no negócio, em vez de trazer benefício, pode ser até ruim para a população. Exatamente. Né? Então, a gente está falando de uma empresa que tem vários estados do Brasil essa empresa atua, né? O que eu tenho conhecimento é que é uma das maiores do Brasil. Né? Brasil, né? Então, eu acho que esclarecimento nunca é demais. Acho que a prefeitura está aqui dando uma resposta à população através do procurador-geral do município. Eu acho que a população pode ficar tranquila com relação a esse processo. Né? Eu acho que é isso mesmo, independente de se é uma concessão que foi permitida ali atrás, foi feita uma negociação, não significa que a prefeitura pode ficar de braço cruzado, vendo as coisas acontecerem de forma irregular e não fazer nada. Né? E Salomão, até te peço a palavra mais uma vez, porque esse processo ele não paralisa o nosso dever de continuar fiscalizando. Né? Então esse processo ele tem um objeto ali que é justamente essa reparação desses danos que aconteceram. Aí a gente vai discutir isso aí dentro do processo, mas seria reparar o quão o município vai gastar
num futuro para reparar todas essas vias, então seria essa reparação pecuniária em espécie, né, indenizatória. E em seguida a gente deve continuar fiscalizando, né? A gente, enquanto cidadão, eu falo e me coloco também porque moro aqui, vivo aqui, estou há 10 anos aqui no município, também sou usuário do serviço de água e esgoto, então a gente tem uma obrigação também de contribuir para continuar exigindo, seja pela agência reguladora, a ARCEP, que tem um sistema de ouvidoria, seja pela própria ouvidoria do município, seja pela ouvidoria da concessionária, porque se a gente não reclamar pelos canais legítimos, a gente acaba tornando esse processo um pouco mais lento, mais demorado, e aí aparenta, quando não reclama, aparenta que está tudo bem, né? Então, perfeito. É muito importante que o cidadão continue utilizando dessas alternativas, o próprio PROCON, por que não ir ao judiciário também, perante a Defensoria Pública, Ministério Público, a própria advocacia particular. É muito importante que o cidadão ele continue exercendo seu direito e seu dever de exigir um bom serviço, né? Exatamente. Então, a população fica aí com essa resposta da Prefeitura, a Prefeitura está aí com esse processo. Queremos nós que dê tudo certo, né? A intenção, acho que isso é legal, a intenção não é trazer nenhum prejuízo para ninguém, muito pelo contrário, é tentar resolver e trazer uma solução para que a população saia ganhando, porque ela é o cliente direto. E Salomão, o município é muito tranquilo com isso, porque, e assim, sempre se manteve um diálogo muito coerente, muito honesto entre a concessionária e o município. Por vários momentos se manteve o diálogo, a gente entende a complexidade do processo, não à toa foi concluído o Trata Bem Barcarena, que foi a antecipação das metas, só que a gente não chegamos num limite que a gente não via mais nenhum efetivo compromisso prático. Então a ação acabou sendo uma alternativa, não é num tom de encerrar contrato, pelo contrário, é uma discussão que, até porque um futuro encerramento de um contrato desse é uma demanda jurídica bem complexa, né? Então envolve análises de todos os lados, ao próprio usuário, inclusive, que até que ponto quem vai assumir esse serviço, até que ponto a gente não vai ser prejudicado, já que uma saída... com risco de paralisação do... Então, assim, não é a intenção, o município não tem a intenção de, neste momento, tratar nada nessa natureza. Mas, assim, também não existindo um serviço satisfatório e continuado dessa forma, obviamente que será uma das alternativas que não podem ser descartadas. Mas a gente tem a consciência muito tranquila que, ao longo desse processo, várias foram as frentes de diálogo, de conversa, de tentativa de conciliação. Não à toa a gente firmou termos de ajustes regulatórios, a concessionária se comprometeu em algumas melhorias que de fato foram alcançadas, né? Houve uma mobilização ali inicial, mas infelizmente ainda não foi o suficiente, como eu já tinha te antecipado. Então a ação judicial está aí, a gente protocolou agora em junho, estamos diligenciando ali junto à magistrada que ficou responsável para que exista um pedido de tutela de urgência para que ela aprecie ali os nossos termos, né? Nesse sentido de prontamente já determinar algumas ações da concessionária, com apresentação de relatórios, documentos e paralisação, constatado a cobrança irregular do esgoto, também é um pedido antecipado ali antes do mérito, e ao final a reparação estimada ali do que o município, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura, alcançou ali como um montante que seria aplicado pelo município caso fosse reparar as vias e toda a pavimentação do jeito que está encontrando-se hoje. É importante ressaltar que essa universalização de água e esgoto do município, que era para ser feito em 30 anos, foi feito em 1, trouxe um benefício gigantesco para a população, né? Porque esgoto, para quem não sabe, o esgoto é importantíssimo, né? Haja visto que para cada investimento em esgoto, deixa-se de gastar, parece que cada R$1 que se gasta em saneamento básico, se economiza 10 ou 11 na saúde pública. Então quer dizer que é muito importante, porém, pode ficar do jeito que está. E a gente aqui, né, Salomão, infelizmente a cidade ao longo do tempo foi crescendo de uma forma muito desordenada e as alternativas de tratamento acabam sendo aquelas mais rudimentares, né, as fossas sépticas e tal, e às vezes nem construídas da forma correta, que não é que não seja uma alternativa, é uma alternativa, mas vou te dar um exemplo aqui. Quantas vezes você já viu alguém contratando caminhão fossa para limpar a sua fossa? Então, como essa fossa está sendo secada, né? Então ela está provavelmente voltando ali, está vazando. A gente entende também que a população não tem condições, né? A sua grande maioria não tem condições de fazer o que deveria ser feito. E muitas das vezes se faz uma cisterna aqui e cava um poço aqui do lado, né? Com risco de contaminação. Alto índice de contaminação, né? Então isso aí retrata, né, as doenças, né, ocasionadas pela contaminação da água e tudo mais. Então a própria concessão vai com essa intenção. Afinal, quando tu só tem ali já o ponto para ligar a tua rede de esgoto, fica muito mais fácil
que a tua construção fique menos custosa, né? E aí tem todo um processo da gente, até quanto o poder público, de fazer essa diferenciação para o próprio cidadão, descobrir o que é uma rede de drenagem, o que é uma rede de esgoto, que cada casa tem que ser construída dessa forma, né? A rede de drenagem não pode se comunicar com a rede de esgoto, porque aquela água ela não está fazendo parte de um cálculo de saneamento ali para aquele tratamento da água. Então, quando aquela rede está indo numa chuva e nossa região chove muito, ela vai acabar atrapalhando a capacidade da estação de tratamento de esgoto para o tratamento. Então, a rede de drenagem, águas de chuva, né, essas águas que não são usadas por nós, da água encanada, ela deve seguir a sua rede de drenagem, como que já essa é uma responsabilidade do município. A drenagem não é uma responsabilidade da concessionária. A concessionária ela tem um serviço de exploração para água e esgoto. Drenagem continua sendo uma responsabilidade do município, então quanto os resíduos sólidos também, que continua, afinal o saneamento ele contempla esses 4 processos, né? Resíduos sólidos, água encanada, esgoto e drenagem. Só que no âmbito aqui do município a gente faz por concessão, o serviço continua sendo público, mas por intermédio de concessão, o serviço de água e tratamento de esgoto. Então, o cidadão precisa compreender essa situação. Não são raros os casos que até numas ações de fiscalização da Secretaria de Infraestrutura ou umas ações de reparação em via se encontra ligações irregulares das casas em rede de drenagem, né? Então, o esgoto conectado diretamente no meio-fio da via, isso é problemático. Né? Vou dar um exemplo, Belém. Belém, até há tempos recentes, eu frequentava quando morava lá, a Braz de Aguiar, que é um bairro nobre, e aí tu ainda passa nos bares ali daquele perímetro e tu vê que a água cai, a sujeira do esgoto, o resto de comida, no meio-fio da via, né? Então, assim, a gente está caminhando no âmbito de estrutura pública a largos passos aí, se comparado a outros municípios do estado, né? que sabe mesmo da própria capital. Então, isso é um motivo da gente se orgulhar enquanto cidadão aqui em Barcarena. Só que também a gente também tem que exigir, mas também temos que cumprir com o nosso dever enquanto coletividade, né? Então, penso que é importante a gente sempre deixar esse recado também no que envolve a exigência, mas também as nossas responsabilidades, né? As nossas atribuições enquanto cidadão. Bom, gente, então acho que é isso. Eu me coloco aqui na condição de consumidor, né? Desejo, assim, que dê tudo certo e que Barcarena possa voltar à sua normalidade no que se fala de asfalto, né? Qualidade das pistas, como era antes da execução dessas obras. Doutor, vou deixar o último recado para a população, fica à vontade. Agradecer mais uma vez aqui, Salomão, a teu convite, né? Aqui, parabenizar também mais uma vez todo o grupo aí da Cabanos TV e também ratificar ao cidadão aqui. Eu também, como já disse, sou usuário, sou cidadão e faço uso do serviço de água e esgoto, assim cumpro o meu papel, então acredito que a gente tem muita responsabilidade nesse sentido e ratifico aí que o cidadão sempre procure o usuário reclamar da forma correta, da forma coerente, procurar ali a ouvidoria do município, procurar a agência reguladora nas redes sociais, próprios canais de comunicação ali de acesso do canal do WhatsApp, a Procuradoria também está à disposição, tem seu canal no WhatsApp. Então a gente precisa continuar recebendo esse material. A própria concessionária tem um canal que foi criado, salvo me engano, por conta desse processo também de implementação das recuperações. Então, ela está com um canal exclusivo para essa situação, independente da reclamação envolvendo o próprio serviço de água e esgoto, né? Ela está com um canal exclusivo para receber essas identificações, até mandando a localização ali de onde está aquela pavimentação cedendo, aquele buraco aparecendo, aquele tubo de esgoto que está jorrando água, enfim. Então é importante que a gente forneça esse material também para que a gente consiga tomar as providências contratuais e legais. Então, muito obrigado e aqui a gente está sempre à disposição também. Ok, chegamos ao final de mais um Barcarena em Foco e até a próxima. Você que acabou de acompanhar mais um conteúdo aqui da Cabanos TV, não deixe de deixar o seu like, o seu comentário e também compartilhar esse vídeo, né, Salomão? Afinal de contas, você ajuda a gente a continuar esse trabalho aqui, trazendo conteúdo de qualidade para você. Afinal de contas, na Cabanos TV, mais que conteúdo, é identidade.